Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais um Portal do José neste início de sábado, que com certeza você que já está navegando pelas redes sociais, você que ligou a televisão ou o rádio, teve alguma informação sobre o bombardeio que os Estados Unidos e Israel estão fazendo contra o Irã, gerando ali retaliações também. Isso vai movimentar os noticiários no Brasil e no mundo nas próximas horas e talvez até nos próximos dias ou semanas. E nós teremos muitos especialistas nas TVs falando sobre a história do Oriente Médio, o que é o Irã, como é que o Irã mudou o regime. Aliás, o Fantástico Passado fez uma matéria longuíssima sobre isso, né? Colocando aquela nação como uma espécie de demônio universal, né? Uma matéria quase que de encomenda, quase que preparando o espírito de todos nós para uma aniquilação daquele pedaço lá que se colocar para as pessoas que estão opinando sobre esse assunto, né? Tem que destruir, tem que bombardear. Onde é que fica o Irã? Ninguém vai saber exatamente onde é, qual é a população, ninguém sabe absolutamente nada. Então, colocar algumas histórias relacionadas a algo que a gente não conhece, as versões acabam emplacando e é muito difícil você fazer uma análise crítica do que acontece. Agora, isso tudo é previsível, ou seja, esse conflito todo, e todas as situações que serão geradas aqui nas redes sociais. Como disse para vocês, especialistas em forças armadas, em mísseis balísticos, em armas nucleares, em instalações militares, isso vai dominar o noticiário. E ninguém, ou pelo menos quase ninguém, abordará uma situação estrutural, porque o medo, né, acaba sendo uma ferramenta que contamina a gente aqui no Brasil. A gente começa a ficar preocupado também com o que vai acontecer com o mundo todo fica preocupado também, né? Mas essa história toda esconde algo que rotineiramente acontece nos Estados Unidos. Uma sociedade ficando cada vez mais corroída, cada vez mais empobrecida, cada vez mais neurótica, cada vez com mais pessoas se drogando, cada vez pessoas tirando a própria vida, cada vez mais pessoas ficando sem patrimônio, ficando sem casa, ficando sem saúde, ficando sem nada. Então, a cada instante, os Estados Unidos elegem inimigos externos ou inimigos internos. Isso distrai o mundo, distrai as pessoas que estão vivendo um conflito pessoal, mas ela acaba ficando mais preocupada com o aniquilamento do país dela, porque as informações vão nesse sentido. Eu vou conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo, mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no nosso Portal do José, se você não é inscrito, e compartilhar os nossos vídeos, dar seu joinha também, seu comentário, se puder, venha para o nosso clube de membros. Você que é sempre bem-vindo e muito bem-vindo. Então, olha, os jornais todos estão assim, ó, com manchetes super garrafais, né? Estados Unidos e Israel atacam o Irã, que bombardeia bases americanas em resposta. Novo conflito no Oriente Médio ocorre após semanas de tensão e pressão americana para que o Irã encerrasse programa nuclear. Alvos dos destaques foram Khamenei, líder supremo, e o presidente iraniano Pezeshkian. Então, essa é a cobertura principal. Trump confirma ataques ao Irã e diz que o objetivo é defender o povo americano de ameaças do governo iraniano. Gente, é igualzinho, mas igualzinho o que aconteceu na época que os Estados Unidos bombardearam o Iraque, que está ali perto, né? Eram as armas de destruição em massa. Tudo isso se mostrou uma verdadeira mentira, um grande engodo para se destruir o Iraque e se apoderar também das reservas de petróleo, as reservas energéticas do Iraque. O que foi que aconteceu? Grandes lobistas conseguiram se apoderar das riquezas do Iraque. E o Irã é uma potência em petróleo também. Nós vimos uma campanha muito grande que o Irã estava se dissolvendo, que as pessoas estavam indo para as ruas, que o Irã matou tantas mil pessoas, enfim, que o regime tem que cair, e a direita aqui no Brasil, a extrema-direita fica comemorando, enfim, a gente até abordou alguns pontos desse comportamento da extrema-direita aqui no Brasil. Mas o roteiro é o mesmo. Então, se justifica que é uma nação que pode criar um problema lá do outro lado do mundo, né? O Irã atacar os Estados Unidos com arma nuclear, enfim, aí preventivamente eles fazem isso. Claro que tem sempre uma máquina de propaganda para justificar o que está acontecendo. Irã não deve ter permissão para se armar com armas nucleares, diz Netanyahu após ataques. Então é o seguinte, é a aliança macabra do mal, justificando guerras e distraindo as populações internamente e externamente. Se você buscar dados, gente, vocês vão ter matérias como essa aqui da BBC. Por que a taxa de suicídios disparou nos Estados Unidos para maior nível em 83 anos?
que será, hein, gente, que as pessoas estão tirando a própria vida lá? O que está acontecendo? Uma sociedade que tem um dos maiores, né, índices desse tipo de enfermidade social. E mais outras, né? A cidade dos Estados Unidos em estado de emergência após alta de 533% em mortes por fentanil. É um país que se droga porque não tem a saúde pública, a medicina é muito cara. Há quem diga que a medicina tradicional colocada para a população, a serviço da população, é de péssima qualidade, é extremamente mercantilista. Então, nós vamos ver, num país que está em profunda corrosão, esse tipo de situação. Quando eles não tiverem os inimigos externos, eles criam os inimigos internos. O comunismo, o ateísmo, o gaysismo, enfim, eles vão inventando expressões, né? Os imigrantes, os invasores, os estrangeiros, enfim. Não é por outra razão que até os alienígenas, em dado momento, estressaram, né, a sociedade norte-americana num grande acontecido do George Orwell, né? Aliás, do Orson Welles, né? Estou confundindo aqui as figuras, né? Mas isso é papo para outro programa. Bom, então nós vamos ver isso aí. Agora, você que está antenado aqui, você sabe que é um processo de distração da sociedade, né, ou da sociedade. Aqui no nosso plano interno, nós vamos enfrentar algumas situações. Flávio Bolsonaro indica para Senado prefeito que nomeou condenados por milícia no Rio de Janeiro. Qual é a surpresa, gente? Do Flávio Bolsonaro estar mancomunado com essa gente de milícia. Agora, nós vamos ter muito trabalho nesse ano de 2026, né, para bombardear também essas figuras com as verdades, para desmascará-las. Mas nós estaremos aqui, vai ser uma coisa muito interessante. Há quem coloque em dúvida se o Flávio Bolsonaro vai insistir na candidatura dele. Nós só teremos o martelo batido a partir do dia 4 de abril, porque dia 4 de abril a gente já terá os quadros eleitorais definidos, os quadros partidários definidos. Mas essa é a situação. E aí a criatura vem com um discurso totalmente farsesco, né, na internet, todo dia. O Brasil só vai ser um país livre de verdade quando todos os brasileiros tiverem comida na mesa, quando ninguém mais depender de favor ou esmola. Não podemos deixar ninguém para trás. Vamos levar todos os brasileiros juntos para o caminho da prosperidade. Como o senhor Flávio, estelionatário milagreiro, o senhor quer fazer isso? Qual a proposta concreta? Porque seu pai ficou 4 anos no governo, e o que ele fez para acabar com a fome no nosso país? Qual foi o programa social que foi criado? Qual foi a ferramenta? Gente, não existe. Esses farsantes, eles ficam o tempo todo martelando mentiras, mentiras e mentiras, e uma boa parcela da sociedade acredita. As pessoas estão sendo massacradas na sua realidade, mas elas acreditam que um sonho, né, de alguém que colocou as pessoas nessa situação, um sonho de uma vida melhor, vai fazer com que elas acabem votando nessas criaturas, né? Isso vai dar muito debate aqui para todos nós. E o vitimismo também é uma ferramenta deles, né? A mentira e o vitimismo. Aí o Carlos Bolsonaro publicou: a covardia não para. Justiça Militar notifica Bolsonaro para apresentar defesa em ação sobre perda de patente. Olha, seu pai, bandido, foi condenado, a lei diz que condenado sendo militar ou ex-militar perde patente. Não tem perseguição nenhuma. É o contato que vem quando as pessoas estão fazendo besteira ou fizeram besteira. E aí o cinismo, o vitimismo é a cara de pau levada à última potência. Aí publicou Dudu Bananinha: jornal europeu denuncia tortura contra Bolsonaro. Dudu Bananinha falando que o jornal europeu denuncia tortura. O Caceta da Espanha denuncia que parceiros de Lula e Moraes usam da crueldade para colher benefícios políticos. Ressalta ainda que o primeiro-ministro espanhol Sánchez apoia Lula e ignora violações de direitos humanos. Aí é só a gente lembrar, né? A foto do mentiroso. Gente, me desculpe aqui, mas eu estarei exagerando ao dizer que essa figura aqui é uma figura canalha, alguém que defendia e que andava com camiseta de um torturador. Dizer que o pai agora que está preso porque cometeu crimes, está sofrendo tortura, não é um cínico cara de pau, é um filho de criminoso. Criminoso né? E aí o seguinte, ontem eu mostrei para vocês no nosso canal de cortes, está lá no nosso canal de cortes, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, eu fiz essa abordagem aqui que o deputado Ottoni de Paula,
Ele denunciou que tinha gente levando grana lá no Congresso Nacional para retirar a taxação de bets que estava no projeto anticrime. O senhor Derrite, do Partido Progressista, ele se fez de morto e um cara do partido dele, que é o deputado, fui investigar, né? Deputado Dr. Luizinho aqui do Rio de Janeiro, ele fez um destaque e tirou a taxação das bets. O Hugo Mota deu um migué e fez aquela votação bem escrota mesmo, me desculpe aqui, né? Aqueles que concordam com a alteração permaneçam como estão. Aprovado. Então, assim, numa manobra, o Hugo Mota, junto com a bancada do Centrão, o Derrite, cabo eleitoral, o braço direito de Tarcísio de Freitas, colado com o Bolsonaro, ou seja, é o bolsonarismo mancomunado nessa história toda. Eles retiraram essa taxação das bets e deixaram o projeto com muito menos dinheiro, porque o que poderia ser arrecadado se estimava em torno de 30 bilhões de reais. No nosso papo aqui, eu coloquei essa fala do deputado Otônio de Paula. Vamos acompanhar aqui. Nesse país, agora não vai contribuir para a segurança pública? Senhores, quem votar a favor disso aqui está votando a lobby das bets. E aí a pergunta é, quem levou dinheiro para isso? Quem levou? Tem que se perguntar isso aqui nesse plenário, deputado Kim. Quem levou? Porque essa turma não defende bet aqui à toa, não. Não! Tem grana, tem dinheiro. E é dinheiro quente. Só que agora nós vamos ver. Vai ter que botar digital. E nós vamos ver quem se curva diante do dinheiro das bets. Só que o Hugo Mota, ele faz aquele estratagema, né? De esconder, né, quem está votando, fazer voto. E aí é o seguinte, eu fiquei de investigar como é que tinha sido essa história, né? E descobri que quem apresentou ali o destaque para retirar as bets foi o deputado Dr. Luizinho. Adivinhem quem é o deputado Dr. Luizinho? Do partido do Derrite e bolsonarista, né? É o homem de Deus, pátria e família. E foi secretário estadual de saúde do Cláudio Castro, governador totalmente encrencado também com corrupção aqui no Rio de Janeiro. Aqui está o doutor Luizinho, o chefe do partido, né? Partido dele. O impoluto Ciro Nogueira. Mais fotos do álbum de fotografia do doutor Luizinho, esse que beneficiou as bets, que é do Rio de Janeiro, e o deputado Otônio de Paula conhece o doutor Luizinho de perto. Então, quando ele fala que tem gente que levou dinheiro, porque isso aí... Qual é a justificativa, gente? Um deputado, ele é médico, né? Pessoa da área da saúde, para retirar dinheiro quer dizer, não taxar as bets, deixarem as bets livres para tomarem mais dinheiro do povo brasileiro. Tá aí a criatura. Aqui, ó, olha o time. Cláudio Castro, Arthur Lira e doutor Luizinho. Vocês têm dúvidas de quem essa gente está mancomunada? E vocês têm dúvida se rolou dinheiro, quem é que botou dinheiro no bolso ou vai colocar dinheiro no bolso? Então, promessa é dívida, né? Eu prometi para vocês que eu ia investigar essa história. Agora, o deputado Hugo Mota, ele fez uma manobra, e o Hugo Mota foi colocado pelo Arthur Lira para ser o presidente da Câmara. Então, essa turma toda ficou mancomunada para beneficiar as bets contra o povo brasileiro. Agora, você viu alguma matéria, alguma cobertura disso nos grandes veículos de comunicação? Porque isso é um escândalo violento, né? Isso é uma corrupção gigantesca. Mas os grandes veículos de comunicação são sócios e muitos têm até as suas próprias bets também, né? Então como é que eles vão falar mal disso aí, né? Mas nós estamos aqui para denunciar e eu acho que isso aí merece mais falas e mais destaques, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Um grande abraço e vamos seguir em frente. Não se deixe contaminar pelas coisas complicadas não, tá? Tem toda uma história por trás disso. Um grande abraço, tchau.